nome dela é Noé, porque aqui a gente vai ver, né, a participação de Noé na história, qual foi o testemunho dele. A gente vai ter um pouquinho, né, da história da vida de Noé para a gente também meditar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6, e nós vamos estar fazendo algumas leituras. Essa porção ela vai de Gênesis 6, versículo 8, até o capítulo 11, versículo 32. E o tema que eu dei para a palavra de hoje é o dia que se aproxima. Abriram Gênesis 6? A partir do versículo 8 a partir do versículo 9, começa a porção de hoje, né? 9. Mas volta um pouquinho nos versículos aí, eu quero ler o versículo 5 a 8 primeiro, para a gente começar a conversar um pouco sobre a palavra. O Senhor viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra, e isso afligiu seu coração. O Senhor disse: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no ar, pois eu me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. A porção estudada semana passada, de número 1, ela encerra falando que ela começa de uma forma gloriosa, onde mostra a criação, onde fala que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Mas com o passar do tempo, com o passar de muito tempo, porque de Gênesis 1:1 para Gênesis 6, versículo 5, passaram-se aproximadamente 1.600 anos. É muita coisa, né? Você pega a Bíblia, vira para algumas páginas, assim, parece que é um estalar de dedos, mas não. Muita gente nasceu, né? Apesar das pessoas naquela época terem uma idade maior, elas ficavam, né? Tinham vida por mais anos, né? Homens aqui viveram 900 anos. Mas algumas gerações, elas passaram aqui nesse período entre Gênesis 1 e Gênesis 6. Ao ponto de chegar nesse trecho do final da porção de número 1, o Senhor falar que a terra estava cheia de corrupção e de violência. E é uma coisa muito triste para você, se você analisar que não é tanto tempo que se passou, e o Senhor em tão pouco tempo, ele já ficou com uma sensação tão ruim da criação que ele fez. A criação que a princípio é chamada de coroa, né? Coroa da criação, o ser humano é coroa da criação. Agora, de repente, se tornou uma sociedade totalmente carnal, totalmente brutalizada. Os seres humanos haviam se transformado em seres completamente sensuais, com os desejos da mente completamente subjugados pelos desejos da carne. Eles haviam perdido a capacidade da alma de discernir o propósito maior da criação: conhecer a Deus e viver para sempre em sua presença. Nós vimos que lá, quando o Senhor colocou Eva e Adão no Éden, ele colocou eles diante da presença deles. O Senhor tinha contato com eles. Todos os dias o Senhor conversava com eles. Então, para isso que eles foram criados para conhecer o seu Criador e para viver na presença dele. E nesse período aí de 1.600 e poucos anos, a humanidade já tinha se degradado de uma tal maneira que o Senhor só via corrupção, só via violência. E naquela época ali, no meio daquela geração que Noé esteve, muitas pessoas já não tinham na mente as coisas santas de Deus. Não que não houvesse ali um pronunciamento da palavra do Senhor, porque se você voltar no início lá dos capítulos anteriores, você vai ver que Adão teve Abel, teve Caim, mas ele também teve Sete. E a partir de Sete, você vai, se você quiser consultar na sua Bíblia, está em Gênesis 4, 26.
é literalmente escrito que a partir daí o nome de Deus foi proclamado, ou seja, havia um conhecimento de Deus sendo passado para as outras gerações. Depois você vai ver, dando continuidade ali na genealogia, um pouco antes de Noé, você vai ver Enoque, né, que é aquele homem que todo mundo fala, né, que andou com Deus, viveu 300 e poucos anos e já não estava mais lá porque o Senhor o tomou. Então, quando Noé estava aqui, a geração de Noé não era uma geração que nunca ouviu falar de Deus. Havia muita gente que preferiu não saber de Deus. A verdade é essa. Porque senão, como é que Noé, Deus achou graça na vida dele? Então, havia a palavra de Deus. A humanidade, ela não foi deixada, Deus não deixou de falar, Deus não deixou de ser ouvido, não. Mas poucos eram os ouvidos que realmente queriam a palavra do Senhor. A maldade era imensa e muito e excessivamente multiplicada. Tem um DVD do Diante do Trono, que a minha filha tem, que fala sobre a história de Noé. E as imagens que passam, porque é um desenho, né, e tem as músicas lá. Você vê as imagens assim, você consegue pensar nas coisas, uns roubando o direito dos outros, a falta de respeito. Lógico que num DVD infantil não teria ali pecados relacionados a sexo, mas você pode acrescentar também na lista. Mas assim, o que retrata ali é muito o que você pode imaginar naquela época mesmo. Ninguém está nem aí para o outro. As pessoas só querem saber de si mesmas, do meu direito, do que eu posso tirar de vantagem. E junta-se a isso a parte sexual, né? Como que a parte sexual do homem, ela leva ele a pecar. Como que isso contamina realmente, quando você não tem a sua cabeça ali realmente dentro da palavra do Senhor. E esse trecho que eu li aqui, do finalzinho da porção anterior, ele é tão sério que ele fala o seguinte, que o Senhor, ele determinou que eliminaria toda a humanidade, mas também os animais, os seres rastejantes e aves no ar. Os únicos animais que eles não são listados aqui são aqueles que estão na água, porque a terra estava contaminada. E tudo ali precisava de uma purificação. Por isso o dilúvio veio da forma como veio, porque tudo que estava na terra morreu. Tudo. Foi realmente uma limpeza mesmo, foi assim uma purificação. E se você se lembra, né, dos estudos anteriores da Torá, você vai se lembrar o seguinte, que o Senhor fala que o sangue, ele contamina a terra. E ele exorta várias vezes, assim, dentro dos mandamentos, que a gente não deve matar, né? Não deve derramar sangue, porque sangue é vida, e a vida pertence ao Senhor. Então, havia também, na época de Noé, muitos crimes de morte. As pessoas, elas matavam sem pensar, elas, por causa de uma briga, de um direito seu, elas não valorizavam a vida mais. Então, a terra estava contaminada de formas diversas. Realmente, assim, que, de uma maneira que o Senhor falou que Ele ia destruir tudo. Era decepcionante para Deus, né? E aí a gente pensa, mas então vamos pensar mais, assim, vamos, né, raciocinar mais o que é que estava acontecendo. E a gente pode pegar lá no livro de Marcos, que é uma descrição, lá no Segundo Testamento. Abra sua Bíblia aí, vamos caminhar um pouco na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele dá detalhes do que é que sai do nosso coração, porque nesse texto que nós lemos aqui, nós vimos que as coisas que provinham do coração do homem, elas estavam terríveis. Lá no livro de Marcos, capítulo 7, o Senhor Jesus, Ele mostra para nós uma lista de coisas que saem do nosso coração. E aí você vai ter mais ideias ainda do que estava acontecendo ali na geração de Noé. Marcos 7, vamos ler versículo 21 ao 23, que diz o seguinte:
Porque de dentro do coração da pessoa procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas perversas procedem de dentro da pessoa e a tornam impura. Então tem uma lista aqui que Jesus dá nesse trecho. E a gente pode juntar algumas coisas. Por exemplo, você pode juntar a imoralidade sexual com o adultério, com a indecência. São coisas que estão totalmente relacionadas. E aí você vai analisar isso na vida do ser humano, o que acarreta para a vida das pessoas. As pessoas se tornam vulgares, elas já não conseguem enxergar as coisas e ver nelas falta de santidade. Não, é o desejo da carne, a satisfação temporária, o prazer temporário. E como eu disse antes, o sexo ele se torna uma das grandes causas de perdição do ser humano. Não porque Deus o criou para isso, não. Deus criou o sexo, foi Ele que criou. Ele criou isso para acontecer entre um homem e uma mulher que se casam. E Ele criou o prazer, foi tudo permissão do Senhor. Mas a humanidade, ela pega as coisas e ela reverte, ela modifica, ela distorce, da forma como ela acha que pode. Aqui o Senhor Jesus falou de assassinato, então ali a gente vê que a desvalorização da vida estava muito grande, o sangue era derramado, a terra estava contaminada, o roubo, a cobiça, a inveja, as pessoas ficavam muito tempo desejando o que não era seu, as pessoas não tinham vontade de lutar por aquilo que Deus tinha para elas, eles preferiam olhar para o do outro, desejar o do outro, tirar o do outro. O rancor, pessoas que não enxergam os erros, não conseguem liberar as outras pessoas. O orgulho que as pessoas mantêm que adoece. Então todas essas coisas, elas estavam acontecendo ali. O engano, a calúnia, que remete à falta de caráter, ao egoísmo, porque quando você engana as pessoas, quando você calunia, fala a respeito de outras pessoas, é uma falta de caráter nossa, é algo realmente que nós olhamos para o outro, julgamos o outro, mas nós mesmos não temos nada e não fazemos nada, nós somos perfeitos. A arrogância, a alta valorização de nós mesmos e a insensatez, que é fazer as coisas da forma como acha, no primeiro instante, sem analisar, sem avaliar. Então tudo isso estava acontecendo ali na geração de Noé. Mas é interessante que eu li para vocês foi um texto de Marcos. E Marcos já é Segundo Testamento. Jesus já está ali no meio do povo falando, mas são as mesmas coisas, são os mesmos problemas. E hoje aqui na nossa geração, no ano de 2018, nós ainda temos esses mesmos problemas. Nós vemos, na vida da comunidade em geral, na sociedade, a gente tem visto essas coisas. Mas no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz o quê? Que o coração do homem é enganoso. E ele continua sendo enganoso. E continua porque nós somos carne. Nós somos carne. O Senhor derramou sobre nós um novo espírito, mas a carne é a mesma. O pensamento, se você não vigia, se você não busca, se você não estuda a palavra de Deus, não há em você uma limpeza, uma purificação, porque você continua com os mesmos juízos, com as mesmas coisas que você achava antes. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. E então eu dei para vocês uma noção do que estava acontecendo ali na época de Noé. E aí o primeiro versículo da Paraxá de hoje, ele diz o quê? Eis a história de Noé. Em sua geração, Noé era um homem justo e sincero. Noé andou com Deus. E é interessante porque aqui também fala que ele andou com Deus, A gente falou agora mesmo do Enoque que andou com o Senhor. Como que é bonito andar com Deus, Como que a gente faz a diferença quando a gente anda com o Senhor? Não somente o Senhor anda conosco.
Mas Noé, dentro da sua geração, no entanto, ao invés de fazer o que todo mundo estava fazendo, ele preferiu sair fora do não tem nada a ver. Porque a verdade é essa, não tem uma outra coisa para eu falar para você sobre Noé, nesse sentido. Se na geração dele ele chamou a atenção do Senhor, é porque ele fez alguma coisa diferenciada. Havia alguma coisa no comportamento de Noé, na palavra que saía da boca dele, na atitude que ele tinha com a família dele, com as pessoas fora. Havia algo diferente em Noé para que ele chamasse a atenção do Senhor da forma correta, da forma que é boa a gente chamar a atenção de Deus. Havia na vida de Noé, segundo o próprio texto que nos mostrou, justiça e bondade sincera para com as coisas de Deus, e por isso ele andou com o Senhor, chamou a atenção de Deus, e o Senhor o escolheu. Na sequência da porção aqui, se você pegar lá no versículo 22, você vai ver que o Senhor acabou de dar uma ordem para Noé, e no 22 fala assim: isso é o que fez Noé, ele cumpriu tudo que Deus lhe ordenou fazer. Dentro daquela circunstância que ele vivia, o Senhor deu uma ordem para ele construir algo, e mostrou para ele medidas, e deu para ele coordenadas, falou como é que ia ser feito, o material que ia ser feito. Noé assumiu o que Deus falou para ele e fez. Então a gente consegue identificar também uma coisa simples na vida de Noé, que hoje muita gente briga com isso, que é a obediência. Muita gente tem muita dificuldade de obedecer. Nós temos dificuldade de obedecer em muitas coisas da nossa vida. E o pior é quando isso está ligado diretamente ao Senhor. O Senhor dá uma ordem para nós e a gente não faz. E aqui o Senhor relatou que Noé fez. Gente, não era uma coisa fácil que Deus mandou Noé fazer. Imagina vocês, lá no ano de 1600 e alguma coisa, né, da criação do mundo. Hoje nós estamos no ano de 2018 da era cristã, né? Após o nascimento de Jesus, se passaram 2018 anos. Mas em questão de data de criação, né, da humanidade, o calendário judaico, ele diz para nós que nós estamos no ano 5.779. Então, lá atrás, em 1600 e alguma coisa, imagina os recursos que Noé tinha. Imagina a tecnologia daquela época. Aquele homem, ele aceitou um desafio, porque Deus deu para ele algo que ele, né? Uma novidade, vou construir uma arca, vou colocar animais, eu vou levar minha família, eu vou levar meus filhos com as esposas, um monte de bicho para eu cuidar, mas o Senhor deu e ele fez. Ele aceitou aquilo que Deus levantou para ele fazer. E aquilo que Deus deu para Noé foi um desafio para a época dele. Mas o Senhor também tem pedido coisas de nós que são desafios para nós. Cada um aqui tem uma medida. Cada um de nós Deus fez de uma maneira. Para uns Ele pede uma coisa, para outros outra. A gente nunca pode comparar o que Deus pede para mim, que pede para o Diogo, pede para o Lália, pede para o William. Não tem como comparar. Deus pede segundo a medida de cada um. Mas Deus pede conforme Ele sabe quem você é. Porque foi Ele que nos formou. Então, mesmo lá atrás, lá que não tinha ainda todas as ferramentas que os homens têm hoje para construção, toda a tecnologia, né, para fazer as coisas, Deus sabia que Noé poderia fazer. Tinha potencial em Noé. Deus daria para ele todas as ferramentas que ele precisasse. E hoje também o Senhor sabe exatamente qual é o potencial de cada um de nós. Então, quando Deus pede algo para você, não duvide que você vai poder fazer. Se foi Deus quem te pediu, é Ele quem te capacita. É Ele que te dá tudo que você precisa. O Eterno sabe exatamente a capacidade de cada um de nós. Deus colocou em nós um potencial e uma força suficiente para sermos aquilo para o qual Ele nos formou. Vamos lá no livro de Efésios agora, para a gente ver para que o Senhor formou a gente. Efésios, capítulo de número 1.
É bom, gente, a gente passear na Bíblia, é bom você folhear ela, você descobrir quais são os livros que tem lá, você estudar, porque a palavra toda ela é uma só. Então você vai pegar uma coisa, você vai lá no Primeiro Testamento, você vai no Segundo, e você vai falar que tudo fala, é do Senhor, tudo fala do que o Senhor quer falar para nós. A gente não pode ter preguiça de ler a palavra de Deus. Essa Bíblia que está na sua mão, você tem que manejar ela com muita facilidade. Você tem que realmente ali, tá sempre mexendo com ela. É um livro que tem que despertar a sua curiosidade e o seu amor. Porque a palavra de Deus para você é a sua conversa com o Senhor. Olha, no capítulo 1, versículos 3 a 6, vai dizer o seguinte: Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos concedeu em amor no Messias antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Ele determinou de antemão que por meio de Yeshua, o Messias, fôssemos seus filhos, de acordo com seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado. Olha quanta coisa que a gente leu aqui que Deus fez você para que você seja. Ele falou que te fez para que você seja filho dele. Ele falou que te fez para você dar prazer para ele. E há um propósito sobre a sua vida. Então a capacidade que Deus derramou sobre cada um de nós é para que a gente possa ser filho, para que a nossa vida renda louvor ao Senhor e seja proporcional esse louvor à glória da graça. Que graça? A graça que Jesus conquistou na cruz por nós, que é a nossa salvação. Então nós somos feitos para dar prazer ao nosso Deus. A nossa vida tem um propósito e Deus nos deu essa capacidade de glorificar a Deus realmente com a nossa vida. Na geração em que Noé viveu, ele glorificou o nome de Deus com a vida dele. Ele fez com excelência aquilo para o qual Deus separou ele para fazer. Noé viveu em meio a uma geração corrupta que não queria saber de Deus. Eles não queriam saber de Deus, mas não quer dizer que não ouviram falar sobre o Senhor, como eu disse anteriormente. Nós hoje vivemos em meio a uma geração de muitos crentes, muitos. Há várias denominações, há muitas placas diferenciadas, muitos crentes. Muitas pessoas hoje falam que eram crentes. Eu lembro que quando eu era criança, eu não ouvia de muitos crentes, e hoje eu só tenho 40 anos. E eu penso assim, que é um tempo muito rápido que se passou para tantas igrejas que abriram, tantas pessoas que hoje que falam que são crentes. Só que, infelizmente, a proporção que se cresceu de pessoas que conhecem a palavra, ela não é proporcional à quantidade de pessoas que realmente servem a Deus. São pessoas que falam que são servos de Deus, mas infelizmente nas vidas que se dizem servos do Senhor, muitas vezes não é visto o testemunho que Deus espera de nós. Então, mais ou menos, a gente está que nem Noé. Nós estamos em meio a uma geração que é corrupta, uma geração violenta. As pessoas querem o que Deus tem para oferecer para elas, mas eles não querem o que Noé fez, que foi obedecer, independente das circunstâncias. Deus tem esperado que nós, em nossa geração, façamos a diferença. Nós não podemos estar no meio da multidão. A gente não pode fazer que nem lá fora, que muita gente acompanha a moda, né? Porque a moda hoje fala que uma determinada coisa é linda, é atual, tem tudo a ver. Amanhã eles ditam outra coisa, aquilo já ficou ultrapassado, já está passado, e as pessoas vão só se consumindo por coisas que não levam a Deus. As pessoas vão gastando o tempo delas com coisas que não aproximam do Senhor. Mas Deus, como a gente sempre fala, que Ele é eterno. Então Deus não está na moda, Ele não vai sair de moda, e Ele ainda não vai ser a moda também, porque Ele é eterno. E obedecer a Deus nunca esteve na moda e nem vai estar.
Porque obedecer ao Senhor é algo que vem para nós quando nós recebemos o Espírito dele dentro de nós e vai conosco até a eternidade. Porque o céu também não vai ser uma zoeira da desobediência. Até lá nós estaremos obedecendo ao Senhor. Nós teremos o temor a Ele. Então nunca vai estar na moda obedecer a Deus. Realmente aquela pessoa que serve a Deus, entrega a vida realmente na mão do Senhor, independente do sacrifício que tem que fazer, independente da luta que vai passar, e assume uma postura de obediência, ela não vai sofrer o efeito das inconstâncias. Hoje isso vale, amanhã não vale, não. A palavra de Deus, ela é uma. Ela foi escrita uma vez, foi guardada, está registrada até hoje. Ela é atemporal. Então a gente tem que ser assim também. A gente tem que ser igual ao nosso Deus. Nós não podemos nos envolver com essas coisas instáveis, né? Nosso Deus é eterno e nós buscamos a eternidade também. Então a gente tem que viver conforme aquilo que Ele deixa para a gente fazer. Existem coisas que Deus tem pedido para você fazer hoje, mudanças que o Senhor está esperando de você há muito tempo. E o tempo, irmãos, é algo que a gente não tem mais. A verdade é essa. O tempo está se abreviando, cada vez aparece mais coisa para você fazer. Aí aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer, cada vez ele tem ficado mais no cantinho, mais espremidinho, mais compacto. E às vezes a gente está deixando de lado. Existem posicionamentos na nossa vida que a gente precisa assumir, posturas que a gente tem que tomar. Mudar não é fácil, mas é necessário, porque gera vida em nós. Quando a nossa mudança é algo que Deus pede, pode a princípio doer, ser difícil, você achar que não vai conseguir, mas eu disse que o Deus que dá a ordem é aquele que capacita. Então a mudança ela é necessária. Como eu li aqui no livro de Efésios, o Senhor, Ele nos criou para nós sermos santos, para nós sermos separados. E existe um propósito para isso. Não é simplesmente que você está aqui, você vai ser santo para você mesmo. Você vai ser santo porque você serve a um Deus que é santo. Você vai ser santo porque você tem um propósito de dar testemunho do Deus que você serve. E você vai buscar santidade porque você quer morar com Ele. Eu não sei vocês, mas eu quero morar com Ele. Eu nunca posso esquecer disso na minha vida. Eu jamais posso me esquecer. Eu não posso achar que a minha vida aqui vai se resumir a ter um limite de 120 anos de idade, morreu, acabou. A crescer, multiplicar, né? Envelhecer, adquirir bens, envelhecer, chegar aos 120, não. É muito pouco para o Deus tão grande que a gente tem. Então, por que às vezes a gente também se limita a fazer tão pouquinho, achando que Deus já está contentado? O Senhor tem esperado mais da nossa vida. Noé chamou a atenção de Deus em sua geração. Deus continua separando pessoas em cada geração. E aí, como que nós, que somos servos do Senhor, nos dizemos crentes, como é que nós temos chamado a atenção de Deus hoje sobre as nossas vidas? Porque existe uma forma boa, uma forma correta da gente chamar a atenção dele, ele olhar para nós e se alegrar e nos separar para algo. O Senhor olhou para Noé, achou graça na vida dele e o separou para fazer algo. Será que nós somos os mais pidões ou os que mais reclamam? Ou os mais coitadinhos? Ou será que, como Noé, nós temos a Deus como nosso Pai e temos seguido realmente a palavra dele? Porque a gente às vezes vive falando que Deus é nosso Pai, mas na nossa vida mostra que nós somos órfãos e carnais. A gente fala uma coisa, mas quando a gente está lá fora, a gente vive de outra maneira. Como se Deus não fosse realmente o Pai que a gente tem. Como se o Espírito dele não estivesse em nós. Nós ignoramos o que ele fala conosco, porque o Espírito Santo fala com cada um de nós aqui todos os dias. Se você acha que aqueles pensamentos bons que você tem, que te levam às vezes a abandonar uma coisa que você fazia que não era bom, ou a ter ali um discernimento, se isso aí provém só de você, você está enganado. É o Espírito que Deus colocou dentro de você, que vai te guiando, vai te dando ali o caminho correto. Como que a gente tem vivido, às vezes, a gente tem ignorado essas coisas, largado para lá?
Nós não podemos ser assim, porque somos servos de um Deus verdadeiro. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 24 agora. A gente continuar falando mais um pouco sobre o que é ser servo do Senhor. Mateus 24. O versículo a partir do 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que o Senhor virá. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa ser arrombada. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não o esperam. Quem é o escravo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo apropriado? Tudo isso irá bem para o escravo se ele for encontrado fazendo o seu trabalho quando o Senhor vier. Sim, garanto-lhes que ele encarregará de tudo que possui. Mas se o escravo for mau e disser a si mesmo: meu senhor está demorando, e começar a bater nos conservos, gastar o tempo comendo e bebendo com bêbados, então o seu senhor virá em um dia em que o escravo não espera, em uma hora que não sabe. Ele o cortará em 2 e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. Eu falei que o tema dessa palavra é o dia que se aproxima. Aqui no livro de Mateus é falado que o Senhor vai voltar como foi na época de Noé. As pessoas, elas estarão desapercebidas, porque realmente é assim que o povo tem vivido. Muitas vezes a gente está levando a nossa vida como se Jesus não fosse mais voltar. A gente se contenta em um momento de um mover dentro da igreja, em que fala que o próprio Senhor está aqui falando. A gente se contenta em que o Espírito Santo de Deus está se movendo, está quebrantando nosso coração, está nos mostrando soluções, mas a gente não abre os nossos olhos para enxergar que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Esse dia ele se aproxima. Cada vez mais ele se aproxima. Os apóstolos já falavam disso. Quanto mais hoje. Olha quanto tempo já se passou. O Senhor Jesus está para voltar. E quando ele voltar, quem ele vai achar trabalhando? Ele vai achar realmente fazendo aquilo para o qual o Senhor nos formou? Para o louvor realmente, para a sua glória, para que a nossa vida seja agradável a Ele. Quem o Senhor vai achar fazendo essas coisas? Aqui ele fala que, olha, se o escravo foi encontrado batendo nos conservos, gastando tempo comendo e bebendo com bêbados, era a mesma coisa na época de Noé. Fala que as pessoas estavam distraídas, estavam tirando uma o direito da outra, fazendo muitas maldades, esqueceram quem era Deus. E às vezes a gente está vivendo assim, às vezes a nossa geração está vivendo assim, mas nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós precisamos chamar a atenção de Deus nessa geração. Tem coisas que o Senhor, Ele quer que nós façamos. A palavra dele fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas pessoas são chamadas porque muitas aceitam Jesus como Salvador, mas quem realmente tem levado uma vida ao qual o Senhor olha e fala: aquele ali eu vou chamar para isso, para aquele ali eu vou dar isso para fazer. Lá na parábola do banquete, estava todo mundo dentro da festa, aquele homem estava lá no meio do banquete também, mas o dono da festa olhou para ele e falou: você não está vestido de acordo. Então,
Como é que o Senhor tem nos achado? Será que se Jesus voltasse hoje, fosse hoje o chamado, se a trombeta tocasse, igual ela tocou domingo aqui na igreja, será que hoje, nesse momento, se a trombeta tocasse, mas não aqui o nosso chofar, a trombeta do céu, como é que o Senhor ia nos encontrar? Onde que o nosso pensamento está nesse momento? Como é que o Senhor vai nos encontrar? Porque esses escravos aqui somos nós, somos os servos, que Ele tem dado coisas para fazer e muitas vezes nós temos sido negligentes. Aqui fala que naquela época de Noé as pessoas não estavam percebendo, mas não quer dizer que elas não souberam desta palavra, porque como eu disse, Noé estava lá. Ele recebeu a palavra e ele quis, muita gente não quis. E muitas vezes a gente também não quer. Como é que a gente tem sido diante do Senhor? Nós somos os pidões, nós somos os coitadinhos, nós somos os reclamões? Ou nós somos aqueles que estão trabalhando, estão fazendo, estão buscando, estão tentando? A gente não é perfeito, amados, ninguém é perfeito. Mas Deus, Ele olha para nós e na nossa geração Ele quer que a gente faça diferença. Em cada geração Deus tem olhado para as pessoas e deixa eu ver quem eu tenho para separar aqui para mim. Porque aqui fala que 2 estarão no campo, um será levado, o outro vai ficar. Então o Senhor está sempre separando pessoas para Ele, em todas as gerações. Na sua geração, o Senhor está te separando ou Ele está te deixando? Como é que está sendo isso? Na geração de Noé, a separação ela foi evidente. Deus mandou que Noé construísse a arca, entrasse com a sua família e os casais de bichos. Hoje, nós temos a palavra, nós temos o filho dele, que foi colocado numa cruz no nosso lugar. O que mais o Senhor precisa falar conosco? Para que a gente entenda que outra arca está sendo preparada. O Senhor disse que a água Ele não manda mais não, mas o filho dele Ele vai mandar um dia. A arca feita de madeira, fechada com betume, com a janelinha, não tem mais não, mas tem o filho vai voltar, e o filho vai julgar. E como é que vai estar a nossa vida nessa hora? A gente vai estar dentro ou a gente vai estar fora? Porque chamado, todo mundo vai ser na frente dele, porque todo joelho se dobrará, o que crê, o que não crê, e o que finge que crê. Então como é que a gente vai estar diante do Senhor nesse dia? A gente não pode esquecer jamais que o dia se aproxima, cada vez mais. E não tem jeito, vai continuar tendo uma seleção. Porque se todo mundo já tivesse salvo, já estava todo mundo no céu. Ninguém está aqui, alguém já está no céu? Já teve renovação dos céus e da terra para alguém estar lá separado? Nova Jerusalém? Não tem, ainda não tem. Então está acontecendo. Deus está dando tempo para nós, mas um dia esse tempo vai acabar, e esse tempo está chegando, está cada vez mais perto. Vamos ler o nosso último texto para a gente concluir. Está lá em 2 Pedro, capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo 3. Em primeiro lugar, entendam isto. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo seus desejos, e perguntando: onde está a prometida vinda dele? Porque os nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Contudo, desejando muitíssimo estarem certos disso, não notam o fato de que pela palavra de Deus há muito tempo existem céus e terra surgida da água e existente entre as águas. E por causa dessas coisas, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Além do mais, queridos amigos, não ignorem isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês,
Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas aos pecados. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimado. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo dia de Deus e trabalham para apressar a sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão com calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem encontrados por Ele sem mancha ou defeito e em paz. Não tem jeito, a gente precisa correr atrás de buscar a santidade. A palavra fala que Noé era um homem justo, ou seja, ele vivia na justiça, ele era bom, era bondoso. Aqui o apóstolo Pedro fala: vivam de maneira santa e piedosa. A única forma de você viver de maneira santa e piedosa é se você tiver a justiça de Deus. Como é que eu vou conhecer a justiça de Deus? Estudando a lei do Senhor e vivendo ela de verdade. É isso que Deus tem esperado de nós, porque o dia se aproxima. Amém, amados? ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור